Saber música para saber cantar, ou saber música para cantar melhor. Esse é o segredo, essa é a chave do sucesso. Quando você sabe música, conseguir aplicá-la num instrumento ou no canto, simplesmente é uma consequência. Então, saber música faz com que você tenha o poder de conseguir cantar melhor em muitos aspectos. E aí você vai utilizar suas técnicas, utilizar a técnica vocal, que são as suas habilidades, no instrumento. Aqui eu estou considerando o canto como um instrumento. O canto é o mais importante de todos os instrumentos, porque o canto é a maneira de você externar o seu conhecimento musical. Então, o que eu sei de música, a música que há dentro de mim, ela é expressa principalmente por meio do canto. Então, muitas vezes, quando a pessoa toca, se você toca um instrumento, principalmente o violão ou até um teclado, mas se você toca um instrumento e não canta, as chances de você ter mais dificuldade para tocar um instrumento são maiores. Se você toca um instrumento e não aplica o canto no seu estudo do instrumento, pode ter certeza que o seu desempenho ele é menor do que quem utiliza o canto para estudar um instrumento. Então, o canto ele é esse instrumento principal, ele é o maior de todos os instrumentos, ele é o instrumento primeiro. Ele é o início do da sua assimilação, da sua concretização do seu conhecimento musical. Porque o nosso conhecimento está na nossa cabeça, né? O nosso conhecimento está em nós. E o canto também, o instrumento, o canto, é a minha pessoa. Então, esse é o instrumento mais legítimo. E o que é saber música para saber cantar? Imagina uma pessoa que precisa fazer, sei lá, precisa construir alguma coisa. Essa pessoa precisa de construir, ela precisa de um conhecimento para poder utilizar, ela precisa de um conhecimento para poder aplicar sobre algo específico. Seja a construção de um objeto ou a construção de uma casa, de um ambiente, ela precisa conhecimentos sobre a lógica do que rege as coisas. Ela precisa de um conhecimento matemático para conseguir aplicar ali na construção que ela está prestes a desenvolver. Vai acompanhando comigo. Aí essa pessoa ela quer construir aquilo ali, ela percebe que para fazer aquela construção, aquela primeira parte, aquele primeiro passo da construção, ela precisa aprender uma fórmula, um teorema. Aí ela estuda o teorema. Ela só precisa de soma e subtração, ela não precisa mais do que isso. Ela só está usando ali uma distância curta. Então ela só precisa do número de 0 a 8. Ela nem precisa de chegar no número 9. Então ela aprende de 0 a 8, aprende a somar e subtrair com aqueles números, aprende a fórmula que ela precisa para aplicar sobre aquele conhecimento. Ela precisa daquela fórmula para aplicar sobre aquela construção que ela está desenvolvendo. Beleza. Aí quando ela termina de construir aquela primeira parte, ela se depara com a próxima parte, que precisa outra fórmula, outro teorema para ela conseguir fazer o cálculo e, consequentemente, conseguir utilizar o que ela precisa. Aí ela aprende esse cálculo, gasta mais um tempo aprendendo a próxima fórmula. Aí quando ela termina de fazer esse segundo passo, o que acontece? Ela se depara com um novo passo, uma nova fórmula que ela precisa aprender. Isso vira um ciclo vicioso. Ela sempre precisa aprender uma nova fórmula, sempre vai precisar aprender um novo teorema para conseguir desenvolver aquela construção que ela está fazendo. A mesma coisa é na música. Então pense no canto. Você precisa aprender uma música. Você gasta energia para aprender aquela música. Você está aprendendo uma fórmula. Você até talvez pega uma técnica vocal específica, aí você aprende aquele exercício X ou Y, aprende uma maneira de respirar, ou aprende ali uma forma de impostar a sua voz, trabalhar um pouco a sua dicção. Você está aprendendo um ponto. Aí você aprende esse ponto e aplica esse ponto sobre essa música que você está aprendendo. Quando terminar essa música, você vai perceber que você precisa aprender uma nova fórmula, outros pontos para conseguir a próxima música. Você só vai conseguir cantar aquela música, você só aprendeu ela. Agora, quando você aprende música, você consegue aplicar em qualquer música. Quaisquer músicas que estão até aquele nível do seu conhecimento, você vai conseguir cantar, você vai conseguir ter uma boa performance, um bom desempenho. Por quê? Porque você sabe a lógica que há por trás
daquele instrumento que é o canto. Pois bem, nessa situação hipotética que eu construí, dessa pessoa que precisa da fórmula, ele gastou ali um tempo para aprender a primeira fórmula, depois ele gastou um outro tempo para aprender a segunda fórmula, e ali estaria gastando o seu terceiro tempo para aprender a terceira fórmula. Então, de imediato, foi até rápido. A primeira formulazinha que ele aprendeu foi rápido. Ele gastou um tempo e pronto, já aprendeu aquela fórmula. Seria como você estudando uma música. Foi até rápido. Você aprendeu a música número 1. Aprendeu a música A. Beleza. Depois você teve que gastar um tempo para aprender a música B. E aí aprender coisas novas ali para aquela música B. Depois você gastou um tempo para aprender a música C. Lembrando que, como você não tem a lógica musical por trás, bem como esse personagem que eu estou citando não tem a lógica matemática por trás das fórmulas, aprender uma música nova, que tem até mesmo os conteúdos das anteriores, é como se fosse um conteúdo novo para ele. Porque ele ainda não consegue conectar a lógica dentro daquilo ali. Então, o tempo que ele gastou para aprender as 3 fórmulas, ele poderia ter aprendido a lógica musical, ele poderia ter aprendido a lógica matemática, né, para aplicar sobre aquelas músicas. Então, você, num tempo X, né, conseguiria aprender essas 3 músicas. Agora, se você parasse e gastasse a sua energia aprendendo a base da lógica musical, no mesmo tempo das 3 músicas, no final das 3 músicas, ou seja, no final desse tempo, na verdade, né, você estaria apto para aprender 10, 20, 30 músicas. Entendeu? Porque você tem a lógica por trás. Você não está dependente da fórmula. Você não depende de pontos bem específicos naquela situação para conseguir ter aquele resultado. Então, vamos colocar isso na prática. Vamos entender, quer dizer, vamos entender com um exemplo claro dentro da música. O que seria isso? Primeiramente, vamos entender que música é diferente de canção. O que é canção? Canção é uma música com letra. Aí nós vamos utilizar nosso idioma, nós iremos articular ali com consoantes e vogais sobre aquelas notas. A música, propriamente, desprovida da canção, ela é uma música que muitos chamam de música instrumental. Então essa música instrumental, ela não tem uma letra. Pelo menos o instrumento ele não consegue cantar uma letra, né? Nossa voz consegue. Com o canto a gente consegue cantar as notas e a poesia. Então a canção é a música com a poesia e a música, sozinho, só música, é o instrumental, é a parte não cantada. Então você tem a música por trás da poesia, que, por sinal, transforma-se na canção. Entender esse aspecto da música é imprescindível, por quê? Quando você entende o aspecto da música, primeira coisa, você consegue diferenciar as notas. Uma nota é diferente da outra nota. Então eu tenho uma nota mais grave, depois tenho uma nota mais aguda, depois eu posso voltar para a mesma nota. Então eu tenho movimentos que sobem, movimentos que descem e movimentos que permanecem. E também movimentos que param, né? Que são os silêncios dentro da música. Então a música ela tem sons, um movimento dessas notas e o silêncio. A melodia, ou seja, a voz faz a melodia da música. Essa voz fazendo a melodia da música, ela só tem a capacidade de cantar uma nota por vez. E aí a gente articula essa uma nota com as sílabas do idioma que a gente está cantando. E se tiver outras vozes, você consegue ter mais notas. Mas desde quando você tem a sua voz, você só consegue fazer uma nota por vez. Então, uma nota por vez, você tem que fazer notas sucessivas. E o movimento dessas notas é importante que você consiga fazê-lo na sua cabeça. É importante que você saiba que movimento as notas estão fazendo. Isso é entender a música por trás da canção. Isso é entender a música para aprender a cantar. Então, quando você está cantando as notas elas seguem uma lógica, um padrão. Esse padrão, muitas vezes, é a tonalidade. O que é a tonalidade? A música está em Dó maior. Então, você vai usar notas que estão dentro da escala de Dó maior. E essas notas, por sua vez, elas vão fazer alguns movimentos. E esses movimentos são movimentos de distância de uma nota para outra. É um distanciamento das notas. Ou ela permanece no mesmo lugar. Quando você faz esse distanciamento das notas, você normalmente tem intervalos. Então, esses intervalos que estão ali dentro da música, isso é saber música para conseguir cantar melhor.
Quando você conhece e entende esses intervalos, você tem uma possibilidade de afinar a nota melhor, de saber exatamente qual nota está sendo feita. E isso lembrando que eu tenho ali por baixo uma base, que é a tonalidade. Então, se eu tenho uma música, estou ouvindo uma música nova, se eu consigo entender o padrão do movimento sonoro dela, ou seja, o movimento que a melodia faz, eu tenho uma capacidade de decorar essa música muito maior do que aquela pessoa que não consegue entender o padrão melódico. Então, muitas vezes, a gente acaba, por não conhecer a música e conhecer apenas aprender a cantar ali e decorando para aprender a cantar, porque você não conhece a lógica musical por trás. Isso faz com que você, às vezes, até decore a poesia da música, mas não aprenda a música. Então, quando você vai cantar, você começa a cantar notas erradas. Não tem essa nota na música. Ou então você canta desafinado, porque eu não sei que nota que eu estou indo, não sei de onde eu estou saindo, para onde eu estou indo. Então, qualquer coisa vale, qualquer nota dá certo. Mas não vai dar certo, porque você tem uma tonalidade, você tem uma base, aquela música já foi construída. Então, quando você entende a música, você consegue saber qual nota que é. Você vai apurando os seus ouvidos e consegue compreender. Opa, eu saí de um dó e fui para um sol. Aí depois eu voltei para o dó. Dó, sol, dó, ré, mi, dó, si, dó. Então existe um movimento. Ó. Dó, sol, dó, ré, mi, dó, si, dó. Esse movimento, a gente chama de movimento melódico, é esse desenho que as notas fazem ao serem colocadas uma após a outra. Isso o conhecimento musical te dá. Outra coisa que o conhecimento musical te dá é como você vai sair de uma nota e ir para outra. Você pode de uma vez dó, sol, ou você pode fazer a primeira nota e depois de um tempo fazer a segunda. Dó, sol, dó. Isso é a articulação. Você pode fazer outras notas quando sai do dó para o sol. Dó, sol, dó, sol. Você pode fazer você tem várias maneiras de sair de uma nota e ir para outra. Você tem algumas maneiras, principalmente quando você tem o idioma. Aí nós entramos em outra coisa, que são as rítmicas, né? A cadência rítmica das palavras, suas acentuações, a prosódia e etc. Mas, para entender isso, então vamos ver. Primeiro eu falei de melodia, correto? Essa melodia são as notas sucessivas. Essa melodia ela normalmente vai estar acompanhada de uma harmonia e com certeza vai estar acompanhada de um ritmo. Aí tem pessoas que vão falar assim, não, mas calma aí, o ritmo ele é a base... O ritmo é a base, sei lá, percussiva que existe? Não necessariamente. O ritmo, na verdade, é a duração. Então, cada nota tem uma duração. O ritmo ele é a base para qualquer coisa na música. Sabe por quê? Porque o tempo é uma base para a nossa existência. Então, se você dura a nota por um tempo, ou por 2 tempos, ou por meio tempo, você já está aplicando o ritmo aí. E na canção, principalmente na canção popular, isso é muito mais rico, vamos assim dizer. Isso tem muito mais variáveis. Na música popular tem muito mais variáveis, porque você pode alterar o padrão rítmico das notas. Então a melodia, ela nos permite identificar a música. São uma nota após a outra, e cada nota tem uma duração. Por exemplo, se eu faço isso aqui... Bem provavelmente, você consegue identificar que música que é. Agora, se eu faço apenas isso aqui... até chato, né? Não, errou a música, tava tocando isso aqui mesmo. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Então isso que eu acabei de fazer aqui, olha, é a harmonia. Essa harmonia pode estar aqui bem marcada com o tempo dela, porque eu estou marcando cada uma das notas. Então essa marcação aqui, ó, é o pulso, isso é o ritmo. Outra coisa também que é o ritmo é isso aqui, olha. Isso que eu acabei de fazer com a mão foram as notas da música. Era uma casa muito engraçada. A duração de cada uma das notas
também é o ritmo que está por trás da melodia. Ótimo, então eu tenho uma harmonia, que é essa parte dos acordes. Tá vendo? As notas também podem ser uma após a outra, mas elas seguem uma lógica de dar um fundo, dar uma base para algo que vai vir por cima, que seria a melodia. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Eu não preciso ter... Aqui eu estou colocando a letra da música. Então eu tenho a harmonia, a melodia, ambos sobre um ritmo, porque não tem como elas existirem sem um ritmo. Sem um ritmo não tem como existir. Bem como não tem como existir nossa conversa, nossa fala, não existe sem um ritmo. Olha, quando eu falo as palavras, há uma cadência do tempo. Se eu não uso o ritmo, não tem como eu saber se eu estou fazendo uma pergunta ou respondendo. Por exemplo, se eu perguntar, você sabe de música? O tempo que eu demoro, eu vou fazer duas coisas. Eu estou fazendo uma melodia, ó. Você sabe de música? Eu estou fazendo uma melodia com a minha voz, mas se eu falar, você sabe de música? Você sabe de música. É diferente. Aqui só usei o ritmo. Você sabe de música sem a melodia. Eu demoro um tempo mais no final das palavras que eu quero perguntar, porque é como se eu estivesse deixando um vazio para que você pudesse me responder. Aí você sabe. Você sabe e você responde. Eu sei de música. Eu sei de música. Fica tudo certinho, tudo retinho. Isso aí é uma rítmica que há por trás das palavras. Então, o ritmo, ele existe intrinsecamente. Quando você está andando, as passadas que você dá, elas seguem um ritmo. Então, o ritmo ele é a base ali. Beleza, já entendemos sobre o ritmo. Agora vamos falar sobre a harmonia. São os acordes. O que são acordes? São quando as notas estão uma junto com a outra. Então aqui eu tenho 3 notas juntas. Se eu posso repetir alguma dessas notas, eu tenho 4 ou 5 notas juntas. Lembrando que aqui eu tenho uma lógica. Qual que é a lógica? Quando eu faço esse acorde, eu estou fazendo apenas 3 notas e repetindo essas notas. Se eu tivesse um dó, seria dó, mi, sol, e aí eu posso repetir dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó. Enquanto eu repito essas 3 notas que eu citei, dó, mi e sol, eu tenho um acorde. Então, eu construo como se eu vou construindo esses acordes, colocando notas, uma junto com a outra. Então, nesse momento, as notas estão juntas. E na melodia, as notas estão separadas. Se eu pego a harmonia, que são as notas juntas, e dou uma diferenciação no ritmo dessas notas, ela ainda continua sendo uma harmonia. Assim como eu vou mostrar para você agora. Ó. Aí eu fico repetindo isso aqui. Aí eu posso construir uma melodia por cima e você vai identificar a melodia. Observa. E se eu cantar? Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia... Então o que acontece aqui? Se eu tiver a melodia sem a letra, ela continua sendo música. Ela já é a música. Agora, como nós conhecemos a letra, a poesia da música, nós tendemos a identificar a poesia, se você conhece a música, né? A gente já associa logo com a poesia da música. Então, quando eu estou cantando apenas era uma casa muito engraçada, não tinha teto, eu estou fazendo a melodia. Consequentemente, como eu já disse, estou fazendo um ritmo também, mas esquece isso aí, sempre o ritmo vai estar existente. Então, eu vou me referir ao ritmo quando eu fizer alguma alteração nas durações das notas, beleza? Mas eu não tenho a harmonia quando eu estou apenas cantando. Era uma casa muito engraçada. Eu precisaria de pelo menos mais 2 outras pessoas cantando comigo para ter sim uma harmonia, porque seriam notas ao mesmo tempo. Ótimo. Ufa! Agora que a gente já entendeu o que é harmonia, melodia e ritmo, e consequentemente a letra que a gente encaixa sobre essa harmonia, melodia e ritmo, nós sabemos o que é música e canção. Então nós temos o aspecto da música. Você conhecendo a música, você também vai entender outros padrões, como por exemplo, dinâmica. A dinâmica é quando você coloca a nota mais forte ou mais fraco.
E quando você entende de música, você vai entender de pontos que são imprescindíveis para o resultado de uma música e pontos que não são cruciais, que não são essenciais. Eles são pontos à parte, como, por exemplo, os ornamentos. O que são ornamentos? São floreios, são enfeites que a gente coloca sobre uma música. E esses ornamentos, eles não falam que a música é aquela música. Esses ornamentos, eles são apenas enfeites. Você pode cantar a música seca, só as notas. O que é a música de fato? São as notas, a duração de cada uma das notas, que seria o ritmo. As notas são a melodia, a base por baixo dessa nota, que é, né, a harmonia, e, consequentemente, por final, a letra, que é a poesia. Então, nós temos uma canção. E mesmo a canção, você sabendo de música, te auxilia a interpretar melhor essa canção. Pelo que eu falei da dinâmica, um pouco, e por outros pontos. Por exemplo, normalmente as músicas mais bem pensadas, antes de serem compostas, elas seguem um padrão de acentuação. Você vai acentuar a música. Dentro da música, a gente tem esses tempos mais fortes e tempos mais fracos. Isso é a acentuação da música. Então, a música, quando ela está falando a palavra, né, numa canção, café, ela acentua na própria música a sílaba fé, porque o acento da palavra café está na última sílaba. Então, se eu estiver cantando a palavra janela e for acentuar, eu vou acentuar janela, vou acentuar a segunda sílaba. Então, isso também tem na música. Mas não precisa se preocupar, calma, a gente não vai agora ficar estudando, voltando lá para estudar a aula de português. Não é bem assim. Mas o que acontece na música, existe esses pontos. E eles te auxiliam demais na sua performance, no seu desenvolvimento. Por quê? Quando você entende essa lógica, você consegue saber que alguma coisa está errada. Ou você consegue saber qual que é a maneira certa. Pronto, já nem precisa saber o que está errado. Começa assim, você começa identificando, não tem alguma coisa errada. Por quê? Você tem alguns padrões, você tem uma lógica intrínseca, e essa lógica está falando para você assim no seu ouvido: olha, eu acho que esse tempo está errado. E essa lógica, ela foi construída com o tempo. Desde quando você nasceu, você está construindo conhecimento musical. Conhecimento de outras coisas também, mas quando você estava na barriga da sua mãe, você estava construindo conhecimento musical. Seus ouvidos, desde o momento em que seus ouvidos começaram a ficar ativos, você já estava construindo isso. E todas as informações vão lá para o banco de dados. Vai para o banco de dados. E com o tempo, esses bancos de dados vai processando as informações. Aí você escuta uma música, lá na sua infância você escutou uma música. Seu cérebro está fazendo um trabalho. Sem que você faça nada, seu cérebro já está fazendo um trabalho. Aí vem a professora ensinando uma canção, ou sua mãe cantando para você, ou você ouvindo uma música no rádio, ou você ouvindo uma música na televisão. Aí na hora que você estava assistindo aquele filme, você nem estava prestando atenção, mas existia um fundo musical ali por trás daquele filme. Então, num segundo momento, quando você ouviu aquela música, ou quando você viu aquele intervalo, ou aquela nota, ou aquele timbre, quando você ouviu aquele instrumento, você se remeteu ao filme que você tinha assistido. Como? Sabe por quê? Porque seu cérebro está trabalhando. Mesmo que você esteja à toa, seu cérebro está trabalhando enquanto você está assistindo aquele filme e suas emoções foram ativadas, seu cérebro captou informações importantes ali. A informação da música ela é muito importante. E a música ela vai trabalhando no cérebro de uma maneira fantástica. Porque um músico, quando vai assimilar todas essas informações, observa, ele está interpretando as notas, o tempo, essa rítmica, é algo puramente matemático. É muita matemática, é uma matemática sem os números, propriamente dito. Você pode utilizar os números para entender, mas a lógica ela se baseia sem ter números. Então, esse padrão rítmico está baseado nisso. As frequências também são números, mas seria forçar um pouco a barra tentar assimilá-las dessa forma. Porque a gente assimila com um outro tipo de padrão, mas é um padrão de lógica também. Então, quando a gente analisa o ritmo, que é uma linha uma linha do tempo, a melodia, que é uma linha vertical, vamos assim dizer, um movimento das notas, faz um movimento vertical, né? E quando você associa essas notas, quando você coloca mais de uma nota ou mais de uma melodia, uma sobre a outra,
É uma quantidade de informações absurdas que seu cérebro tem que processar. E quando você está cantando, você está ouvindo, entendendo o que os instrumentos estão fazendo. Então você tem que afinar. Começa aí, você tem que afinar a sua voz. Aí você precisa utilizar o ritmo para encaixar no tempo certo da música. Então você tem que assimilar os instrumentos, cantar com a sua voz afinada, entender o ritmo, e aí você tem que manter a cadência, seja as notas que você está cantando, você está fazendo um processo muito elevado naquele momento. E ainda assim você precisa cantar no seu idioma. São muitos processos que seu cérebro faz. Então, são fogos de artifícios quando um músico está executando ali a sua música, quando ele está performando. É isso que acontece no seu cérebro, né? Isso com certeza faz com que seu cérebro dê um crescimento. Seu cérebro com certeza vai ser bem mais exercitado. Imagina só o processo que seu cérebro faz aí. É notório que você sim vai ser muito mais inteligente quando o seu cérebro faz um marabalismo dessa magnitude. A música ela vai proporcionar, o saber música te proporciona também ser mais inteligente. Ah, não tem como, isso é maravilhoso. Logo, saber música ela é imprescindível para que você seja ótimo, excelente na sua performance. A ausência dessa solidez, que é o conhecimento musical, para se aplicar ao canto, ela vai fazer um desgaste gigantesco no seu desempenho. Tá, beleza. Agora, a parte mais interessante. Eu expliquei esse processo que o cérebro faz quando a gente começou a assimilar música desde a barriga da nossa mãe, correto? Então, isso aí já é a teoria. Já tem teoria musical aí. Então não necessariamente você precisa pegar um caderno de partitura, aprender a ler a partitura. Isso vai facilitar? Sim, vai facilitar muito o processo. Embora, se você aprender a teoria apenas de maneira teórica, tal qual você aprendeu o português ou a matemática, muitas vezes, né? Nem todos aprenderam assim. Acaba que a maioria de nós aprendeu português, matemática e outras matérias de uma maneira muito teórica. E a gente não sabe mais. Muitas das coisas a gente já esqueceu. Só aquelas que repetiram muito que a gente acabou assimilando. E muitas vezes sabemos alguma coisa, mas não sabemos por que é assim. Não sabemos qual que é a lógica que há por trás. Porque nós decoramos umas fórmulas, algumas formulazinhas. E a gente só percebe isso de novo, sei lá, quando vai fazer o Enem ou quando vai tentar entrar em algum concurso. Você vai fazer a prova e você percebe, caramba, eu não sei de nada. Vou ter que reaprender aquilo que eu gastei 13 anos da minha vida, 14, estudando. Entende? Então, para facilitar esse processo, porque você vai aprender uma música, vai esquecer, vai ter que reaprender a mesma música. Se você sabe música, se você entende de música, você não precisa fazer esse processo desgastante. Você já sabe a lógica. Então, aprender qualquer música é natural. Você aprende até sem querer. Você está ouvindo uma música ali e já está aprendendo. Quando a pessoa ouve uma música 3 vezes, no final das 3 vezes que a pessoa ouviu a música, você já sabe cantar aquela música, afinado. Você sabe até mesmo que acorde que estava fazendo. Você sabe até mesmo o momento que a música faz uma alteração do campo harmônico. Enfim, há uma maneira de aprender a teoria sem precisar ficar anotando partitura, contando, papapá e etc. É o processo que você já faz quando você aprende algo teórico. Você só teoriza uma informação que ela tem lógica na sua cabeça, uma informação que ela precisa ter espaço na sua cabeça. Você teoriza ela para ficar mais fácil, para passar, para registrar. Então a teoria é um registro. Logo, entender, assimilar esses conhecimentos, eles não são assim de maneira tão teórica, eles são mais práticos. Por exemplo, eu tenho uma música, tá em dó. Eu nem sequer preciso saber que aquela música, qual acorde está sendo feito. Se é um dó, se é um ré, se é um fá sustenido. Porque isso aqui pra mim é um dó. Dó. Eu vou cantar o dó. Dó. Agora eu quero que você continue cantando dó, mesmo ouvindo outros acordes. Dó. Continuo cantando dó. Sabe por quê? Porque isso é a tonalidade da música. Então, a tonalidade da música é uma lógica, né? Uma nota, vamos pensar. Uma nota que ela está ali existente, mesmo que ela não esteja soando, mesmo que ela não esteja naquele momento,
sendo tocada ou cantada, aquela nota ela está ali por trás o tempo todo. Mesmo que você não perceba que você está, sei lá, vou dar um exemplo bem chulé. Mesmo que você não perceba que você está no Brasil, você está no Brasil o tempo todo. Você vai olhar para o céu, vai ver as estrelas, o sol, você está no Brasil. Quer queira, quer não, você está no Brasil. Logo, você tem que seguir as leis que tem ali no Brasil. As leis que regem o Brasil. Se você estiver na Austrália, você vai ter que seguir as leis que regem a Austrália. Então, a mesma coisa. Se eu estou no campo harmônico de Dó, eu sigo as leis que regem o campo harmônico de Dó. Qual é essa lei? A primeira lei são as notas que eu vou utilizar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É essa a lógica. Então, eu estou em Dó, eu vou cantar essas notas. Provavelmente essas notas vão aparecer. Qualquer nota que não for uma dessas 7 notas que eu citei, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, qualquer uma dessas notas que não for, por exemplo, se eu fizer Dó, se eu fizer um Dó, Ré, Mi bemol, ele não pertence à escala de Dó maior. Logo, ele está fora da lei. Ele está fora da lógica que deveria seguir dentro do campo harmônico do Dó maior. Calma, calma, não precisa preocupar. Você sabe fazer a escala. Ou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não consegue? Faz comigo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso. Se eu tivesse em Ré, seria a mesma coisa. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ah, Brian, mas são outras notas. Na verdade são. As notas são, né? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Não precisa. Eu consigo cantar, é a mesma lógica. Se eu chamar de Dó, tudo é Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ficou agudo, né? Pra mim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Não importa, tudo é Dó. Então, se eu sei que tudo é Dó, sempre quando eu tiver uma tonalidade maior, eu vou cantar essa escala desse jeito. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não quer dizer que eu vou cantar a escala na música, mas são essas notas que estão dentro da música. Vamos pegar uma música como exemplo. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor. Beleza. Caramba, por que eu peguei música de Natal? Mas enfim. Existe uma nota aqui por trás, olha. Dó. Brian, não combina nada esse Dó com esse acorde que você está fazendo. Não, não combina. Dó. Mas ele está aqui. Ele está ali por trás. Então, conseguir cantar essa nota Dó, mesmo fazendo uma nota diferente ou um acorde diferente, é um indício de que você tem uma capacidade de expressar o seu conhecimento teórico por meio da prática. Mesmo que você não saiba que nota que é essa. Não sei que nota que é essa, nem que acorde é esse, mas eu sei que ali, olha, existe uma tonalidade. Então, o primeiro ponto sinta a tonalidade da música. Você consegue sentir a tonalidade da música? Se você consegue, você já tem os primeiros fragmentos da teoria na prática. Talvez você fale assim, não, eu não consegui sentir, Brian, mas talvez você consegue sim. Você não entendeu ainda, você não sentiu que consegue. Quer ver? Vamos pegar essa mesma noite feliz, só que nessa tonalidade aqui, olha. Quero que você comece a cantar, vai lá. Isso. O que acontece? Conseguir cantar aqui não é a nota da tonalidade, né? Que a nota da tonalidade seria Mi, ou melhor, né? Dó. Essa é a nota da tonalidade. Na música não começa com essa nota. Noite feliz. Começa com outra nota. Mas eu consigo encontrar a nota. Agora eu vou mudar de tonalidade. Vou mudar de tonalidade. Noite feliz. Ou uma oitava abaixo. Noite feliz.
Se você consegue começar a cantar a música, é porque lá no fundo você já entende um pouco dessa tonalidade. Quando eu mudo de acorde aqui, eu mudei, né? Mudei de tonalidade. E você ainda assim consegue começar a cantar a música porque você consegue sentir a tonalidade da música. Conseguir identificar a primeira nota da música ou conseguir cantar a primeira nota da música embasado em um acorde, já é entender a tonalidade. Mas você está pegando a primeira nota. Talvez isso seja mais fácil para uns, mais difícil para outros. Agora, sentir a tonalidade da música, normalmente é mais difícil. Mas, principalmente quando a primeira nota não é da tonalidade. Nesse caso, noite feliz. A primeira nota da música não é o dó. Dó. O dó da música está aqui, olha. Dó. Vamos ver qual que nota é essa? Noite, que nota que é? Dó, ré, mi, fá, sol. Ó, noite, sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Sol, lá, sol. Dó, ré, mi. Sol, lá, sol, mi. Sol, lá, sol, mi. É isso, viu? Então o que acontece? Agora, quando a música, a primeira nota da música, também é a nota da tonalidade, vamos pegar um exemplo aqui. Fredejaques, dorme-vos. Ou pode cantar, sei lá, meu lanchinho, ou motorista. Enfim, a primeira nota, dó, é o dó. Dó, ré, mi, dó. Dó, ré, mi, dó. Mi, fá, sol. Mi, fá, sol. Tá vendo? Então, a primeira nota é também a nota da tonalidade. Não é assim que acontece em todas as músicas. Então, saber diferenciar a nota da tonalidade da primeira nota da música é o primeiro passo que você pode dar ainda hoje. Então, nesse momento, você pode começar, toda música que você ouvir, você tenta cantar a nota da tonalidade. Por exemplo, eu vou ouvir essa música aqui, ó. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Beleza. Qual que é a tonalidade dela? Eu tenho que achar o dó dessa música, olha. Dó. Dó. Ela começa na nota da tonalidade? Ela começa no dó? Não, Vamos pensar que o dó tá no agudo. Dó, dó, si, lá, sol, 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 dó. Então deu, olha. Sol, 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 dó, ré, mi. Beleza. Então consegui identificar. Ou se eu estivesse pensando no dó grave, quer dizer, dó, ré, mi, fá, sol, dó, sol, 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 dó, ré, mi. Mesma coisa. Então, é por saber música que eu consigo fazer isso. Então, se a música fez um dó, ré, mi, eu vou cantar dó, ré, mi. Eu não vou cantar dó, ré, mi, bemol. Por quê? Eu sei música, eu consigo ouvir, consigo identificar. Eu entendo o padrão. Entende? Conhecer música vai te proporcionar isso. Eu acho que só levaria 4 anos, 3 a 4 anos para aprender tudo que a gente demorou 13 anos para aprender na escola. Porque se você aprende a lógica, o padrão por trás, construir alguma coisa sobre esse conhecimento se torna muito mais fácil. Saber a lógica matemática por trás das fórmulas ou saber a lógica que rege o nosso idioma por trás das palavras e das suas conexões é muito mais sólido do que aprender pontos isolados. Claro, a gente não aprende pontos isolados, eu não estou falando isso necessariamente. Eu, pelo menos, não estou falando que se ensina pontos isolados. Eu estou querendo dizer que a gente aprende, a nossa maneira de assimilar, na verdade, né, que acaba sendo assim. Porque a gente aprende um conteúdo desprovido do que realmente rege aquele conteúdo. A gente aprende uma música, a gente aprende como cantar uma música A ou B sem entender o que é música. A gente aprende como cantar uma nota sem nem sequer fazer a ideia do que é uma nota, entende? Então, esse que é o processo que eu acho que se você aprende música, pronto, você domina, você consegue chegar muito mais rápido num domínio
numa excelência dentro da sua performance, dentro do seu estudo de canto.